O que é justo? O que é direito? Qual o significado de justiça? Justiça é quando a gente está com uma causa, né? E a gente quer que a justiça aconteça, né? Algo justo. Vendo pelo lado espiritual é andar, né, fazendo o que é justo diante de Deus. Justiça é quando se aplica corretamente o respeito, a ordem. É quando tudo está do jeito que deveria ser. Infelizmente, nem sempre é assim. Muitos se sentem injustiçados no trabalho, nas relações, na vida. Este ano, a Fogueira Santa teve como principal objetivo pedir clamor por justiça. Durante um mês, todos os dias, sem interrupção, milhões de pessoas no Brasil e em mais de 140 países uniram a voz e a fé em um só propósito: pedir justiça. Não faltaram encontros, presenciais e pelos meios de comunicação. Esse problema que você está aí chorando e perguntando por quê, pode ser exatamente isso aí que Deus permitiu para trazer a justiça dele à sua vida. Agora você precisa crer. Realizando la vera justiça e do Espírito possa inundá-la, cambiando totalmente, transformando. E neste domingo, essa caminhada de um mês teve seu ponto alto. Aqui no Templo de Salomão foram recebidos pastores do Brasil e de várias partes do mundo que trouxeram pessoalmente o clamor de seus povos por justiça. É um privilégio que Deus nos deu, porque o povo tem sacrificado, tem orado, essa justiça que eles tanto pediram, tanto clamaram, vai se manifestar em todo o país, em cada estado, em cada província do Canadá. E Deus vai ser glorificado nesse país. Essas vozes unidas num só propósito encurtam as distâncias? Porque o sacrifício é o que vai aproximar a pessoa de Deus. Porque quando a pessoa ela faz aquilo que agrada a Deus, aquilo que chama a atenção dele, que é agir uma fé justa, uma fé agradável aos olhos de Deus, ele é poderoso para honrar. Agora Moçambique, representada aqui pelo pastor Gustavo, qual a importância de vocês estarem aqui pessoalmente? Atravessaram o oceano para trazer o clamor aqui no Templo de Salomão. Exatamente, foram 13 horas de voo, né, de Maputo, Angola, para o Brasil, São Paulo, Templo de Salomão. Para nós é um privilégio de estar aqui nesse lugar, né, e principalmente por ter levado as injustiças do povo moçambicano até o Templo de Salomão. Então, agravou mais a nossa responsabilidade, acabamos agora há pouco o clamor e nós temos já certeza que voltamos para Moçambique com a vitória nas mãos para todo o povo moçambicano. Com orações intensas, fé e esperança, os fiéis entregaram seus pedidos a Deus, certos de que a resposta virá. O clamor pela justiça é uma mobilização espiritual que atravessa fronteiras. Ela une vozes de todas as partes com uma certeza, a de que o martelo da justiça está na mão mais poderosa, a mão de Deus. Meu Pai, nós entregamos a Ti todas as lágrimas, todas as dores, os pedidos, os gemidos. Nós entregamos a Ti, meu Pai, aquilo que foi colocado neste altar, as vidas que foram oferecidas, os sacrifícios, o abandono do pecado, o abandono do passado, da velha vida, da velha criatura. Esta pessoa que se entregou completamente para Ti, meu Deus, e agora ela confia no Senhor, que a Tua parte será cumprida na vida dela. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Você pôde acompanhar um pouquinho do que foi domingo passado, o grande clamor pela justiça. Você que viveu esta fé, agora é seguir confiando, crendo que o que você pediu, o que você apresentou a Deus no altar, chegou à sua atenção. E Ele vai fazer justiça a você, que a Ele clama de dia e de noite, sem esmorecer, sem desistir. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual,
o 32166162, você pode ligar agora, e também pelo WhatsApp 11 3573 3500. Neste domingo, dia 10, Dia dos Pais, nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Pai Nosso e uma oração muito especial por todos os pais. Você que é pai, você que é filho e você que talvez nunca conheceu teu pai ou o seu pai já partiu. E fica aí a dor, o vazio. Deus quer ser teu pai. Ele quer preencher esse espaço vazio que há dentro do seu ser. A palavra pai significa aquele que dá vida. E Deus deu a vida a tudo que existe neste planeta. Toda a vida humana, animal e vegetal foram criadas por Ele. Ele quer ser pai para você. Nós vamos agora acompanhar esse testemunho de mais uma pessoa que teve uma experiência gloriosa com Deus e já voltamos. Eu tinha um vazio muito grande, desejo de tirar minha vida desde a minha infância, né? Numa certa idade que eu passei a ter entendimento, assim, eu passei a perceber essa dor, né, na minha alma. Eu tinha muitos problemas familiares, né? Não tinha uma estrutura familiar. E eu sentia muito esse vazio, né? Porque eu não tinha os meus pais presentes, né? A minha mãe me deixou recém-nascida com os meus avós. E quando ela vinha me visitar, ela não me tratava assim muito bem, me dizia palavras muito duras que me machucavam muito, né? E eu acabei perdendo os meus avós ali na minha adolescência, né? Acabei ficando sozinha, assim, né? Então eu sentia esse abandono, esse desprezo, assim, sentia que aquelas pessoas que eu amava acabavam me deixando, né? Então eu fui crescendo com esse vazio e tinha essa vontade de tirar minha vida para poder resolver essa dor, né? Essa falta emocional da minha família, né? Essa falta que eu sentia de ter uma família estruturada, né? Então acabava sofrendo muito, eu chorava muito, tinha muito medo, nervosismo então fui crescendo e quando, após eu perder os meus familiares, né, meus avós, eu acabei, né, morando com um familiar e outro, passava muitas dificuldades e chegou um momento que eu conheci uma pessoa, né, tive um relacionamento e essa pessoa também terminou comigo, então ali foi o fundo do poço, assim, para mim, né, que daí ali eu estava preparando mesmo para tirar minha vida, né? Pensando de fato em resolver dessa forma, porque nada andava, nada dava certo. Eu mudei de estado, né? Vim para esse estado para ficar com essa pessoa e aí acabei terminando o relacionamento, então me sentia muito sozinha, desprezada, passei muitas dificuldades aqui, passei até fome, então foi muito difícil. Eu achava que só tirando a minha vida para poder resolver essa situação, né? Eu recebi um convite, uma pessoa já me falava assim da palavra, falava da igreja e eu resisti um certo tempo, mas aí quando houve essa separação, né, aí eu decidi aceitar esse convite e só que aquele dia assim eu já não estava mais aguentando, aquele dia eu realmente ia tirar a minha vida, foi no dia que eu cheguei aqui, né, então naquele dia que eu cheguei tudo mudou. No mesmo dia, no primeiro dia que eu cheguei, já saiu um peso das minhas costas, né? E quando eu saí daquela reunião, eu pude ver assim, eu até falei assim, ai que dia lindo, que sol brilhante, porque eu via tudo cinza, tudo escuro, sabe? Não tinha graça a vida, não tinha cores, era uma vida sem cores. Então nesse dia eu já pude ver as cores, sabe? Literalmente assim, tudo brilhava. E a partir daquele dia eu nunca mais quis morrer, né? Eu até falei, agora eu quero viver 500 anos, porque saiu totalmente a vontade de tirar minha vida. Hoje eu sou feliz de verdade, eu tenho paz, encontrei a verdadeira felicidade, né? Que só a presença de Deus pode dar, o Espírito Santo pode dar essa paz e essa alegria, né? E força para viver, ânimo, né? A vida passa a ter sentido. Então, uma coisa que eu sempre falo, a minha vida só passou a ter graça depois que eu encontrei a graça de Deus.
né? Então, esse tempo que eu estou na presença de Deus é o tempo mais feliz da minha vida. Não resista, não fique sofrendo. Ouça a voz de Deus. É Ele que nos chama para vir buscar Ele, para vir até a igreja, né? Às vezes a gente pensa, é a pessoa que fica nos convidando, insistindo, mas na verdade não é o próprio Deus que Ele vê a nossa dor, né? Só Ele vê o que acontece dentro do nosso coração, né? Aquele sofrimento, aquela dor que a gente passa e não encontra uma saída, Ele vê e Ele quer trazer essa paz, essa liberdade emocional, sabe? Nos libertar dessa prisão, que a dor é uma prisão, né? A depressão é uma prisão na alma e Ele nos liberta disso. Então, Ele é o caminho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pai. Muita gente comemora porque tem. Outros sentem saudade. E há quem nunca tenha conhecido o amor de um pai. Mas existe um pai que está sempre presente, mesmo quando o mundo inteiro parece ausente. Deus é esse pai. Ele te vê quando ninguém mais vê. Ele te ouve até quando o seu silêncio fala mais alto. Um amor que abraça, que perdoa e que transforma. Neste domingo, 10 de agosto, o Dia dos Pais, com a Santa Ceia. Às 7, 9h30 e 18h, em todas as igrejas Universal. O seu Pai espera por você. Amém. 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 Certamente Ele espera por você. Veja o que aconteceu com a Carol, né? Não teve um pai presente, foi morar com os avós, teve problemas com os avós, depois os avós faleceram, ficou sozinha, buscou preencher esse vazio através de um relacionamento, sofreu muito nesse relacionamento e aí ficou só. Caiu em depressão e qual o pensamento? Suicídio. Mas um dia, depois de muita insistência, ela aceitou o convite. Um convite que Deus estava fazendo através das pessoas que lhe convidaram. Esse mesmo convite está chegando a você agora. Você que é uma pessoa que se sente assim, rejeitada por tudo e por todos. As pessoas que supostamente deveriam te amar e cuidar de você, talvez foram aquelas que mais machucaram você, que mais lhe feriram, traíram a sua confiança. E você carrega essa dor, essa angústia dentro do seu peito e não sabe o que fazer com ela. Entregue ao verdadeiro Pai, aquele que tem por você um amor como nenhum outro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos amou de tal forma, que Deus nos amou de tal forma, que deu o seu Filho para morrer por nós. Olha o amor deste Pai. Talvez você diga assim, poxa, mas se Deus existe mesmo, por que eu estou sofrendo tanto? Essa não é a pergunta que você deve fazer. A pergunta que você deve fazer é essa: para quê? Para que esse sofrimento na minha vida? Como eu posso fazer uso deste problema para mudar a minha vida? Deus não causou esse sofrimento, mas Ele está permitindo você passar por isso a fim de salvar você. Ele está usando essa situação para despertar em você a fé e se voltar para Ele. Hoje, a Carol não foi apenas curada de depressão, mas ela recebeu o Espírito Santo. Ela é uma mulher feliz, completa. Tudo que ela falou aqui ficou no passado, porque ela teve um encontro com o verdadeiro Pai. Hoje, ela não é mais órfã. Cumpriu-se as Escrituras em sua vida. E olha só o que diz o texto sagrado que separamos para você. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio a chamar os justos.
Os justos são aqueles que dizem que não precisam de Deus, mas sim a pecadores, ao arrependimento. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Talvez você é aquele pai que abandonou seus filhos quando pequenos. Você não soube ser pai. Você não estava preparado para ser pai. Ou, de repente, por causa do álcool ou drogas, você fez muitas coisas erradas. Você cometeu muitos erros como pai. Você não soube ser um pai. Mas Deus olha para você. E se você o buscar, Ele vai te perdoar. Você vai encontrar nele o arrependimento e vai mudar de vida. Esse domingo, pastor Pablo, é uma oportunidade muito grande para esta pessoa que está nos assistindo buscar de Deus essa transformação. Dia dos Pais com a Santa Ceia. E este mesmo pai que mudou a vida da Carol, dando a ela mais uma oportunidade, ele pode também mudar a sua vida, porque a Carol, ela bateu em tantas portas. É tentar preencher a sua vida sentimental com relacionamentos, mas nenhuma dessas portas ela conseguiu resolver o seu problema. Por quê? Era um vazio na alma. E Deus, que é o nosso Pai, Ele pode preencher este vazio. Então aproveite este domingo para poder estar conosco. Pois é, você pode ligar agora, 3216-6162, você que diz, é um vazio que dói dentro da gente. Você precisa conversar, desabafar e também receber uma orientação. E pelo WhatsApp 11 3573 3500. Nossa central de atendimentos está à sua disposição. Você vai agora acompanhar uma matéria que fala desta Semana do Batismo, que começa neste domingo, dia 10. Por que se batizar nas águas? O batismo nas águas é um ato de fé que faz parte do cristianismo há mais de 2000 anos. Vemos as Sagradas Escrituras falarem pela primeira vez através de João Batista, que pregava o arrependimento. Mas o que significa o batismo nas águas? Por que é tão importante tomar essa atitude? O batismo nas águas significa sepultamento da vida velha. Ou seja, a partir deste momento, a pessoa morre para a vida que ela vivia antes. As atitudes, os hábitos, os vícios, os erros, tudo isso tem que ficar sepultado. E ali ela vai começar a viver em novidade de vida, buscando saber qual é a vontade de Deus, praticando sua palavra, e aí ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Todos aqueles que desejam ser salvos devem tomar essa decisão. Eu já me mudei às águas aqui em 2010, só que eu acabei me desviando dessa igreja. E aí eu fui pro mundão, né? No mundão, muita bebida. Várias vezes Satanás tentou me tirar a minha vida, para me jogar na ponte ali de Vicente Luz, me matar, me suicidar várias vezes, fazer essa loucura com a minha família. Então Deus veio falando comigo esses dias para eu descer as águas e ser um novo homem, uma nova criatura. Eu quero ter comunhão com Deus, voltar para Ele, viver para Ele, não para mim. O livro de Mateus mostra o próprio Senhor Jesus, que mesmo sem ter pecado algum, vai até João Batista para ser batizado, dando um exemplo a ser seguido e cumprido. Eis o Cordeiro de Deus. Tira os pecados do mundo. Tu és meu filho amado, que só me dá alegria. Segundo o exemplo deixado pelo Senhor Jesus, que a Igreja Universal do Reino de Deus promoverá de 10 a 17 de agosto a Semana do Batismo. Olha, parece que saiu um peso de cima de mim.
consciência limpa, sabendo que é o caminho certo a fazer. E só gratidão a Deus pela misericórdia, por Deus ter tido paciência comigo. Arrependimento, eu não senti isso, arrependimento. Eu tomei a atitude, uma decisão de abandonar tudo, me arrependi pelo que eu fiz diante de Deus e estou arrependido de fato e verdade. Agora é olhar para frente, igual o pastor falou, é andar em novidade de vida. A partir de hoje, tudo novo. Todos os templos terão pastores disponíveis em qualquer horário para que você possa chegar e tomar essa grande decisão. O batismo de arrependimento é uma atitude e você pode tomar essa decisão a fim de caminhar na direção de Deus e mudar a sua vida. E começando neste domingo, dia 10, logo após a reunião das 9h30 da manhã, nós estaremos disponíveis para batizar você. Você que quer sepultar essa vida velha. Sabe? O rapaz falou aí na entrevista, né? Pensava em subir a ponte Hercílio Luz e se matar e cometer essa loucura contra a sua família. Você que diz assim, minha vida é um lixo, eu não presto para nada, ninguém me quer, ninguém me ama, eu só faço besteira, eu traí minha mulher, eu abandonei meus filhos, eu não sei ser pai, eu não sei ser filho, eu fui uma mãe omissa. Você que se sente a pior das criaturas. Tá bom, pega essa vida sem graça que você tem vivido e entregue ao Senhor Jesus. Você não quer morrer? Então morra nas águas do batismo. Morra para este mundo que só te fez sofrer e você vai nascer para Deus. Ele vai te dar uma nova vida, um novo coração. Ele vai fazer de você uma nova criatura. Você pode já neste domingo começar a escrever uma nova história de vida. Se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 9h30 da manhã. Você está vendo aí as imagens da grande concentração de fé e milagres. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. O batismo nas águas não é feito a crianças, porque crianças não sabem escolher, decidir, definir o que querem fazer da vida. Como o Senhor Jesus foi apresentado no templo, mas você, adolescente, jovem, adulto, idoso, idosa, você sim pode fazer a sua escolha e tomar a decisão de escolher o Senhor Jesus. Acompanhe agora mais um testemunho e daqui a pouquinho a gente volta para orar por você. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei deixar de ser dona de mim mesma. Eu cresci, numa família que era muitas drogas, armas, meu pai era de uma determinada facção, então eu já nasci em um lar vivendo de uma forma errada, mas para mim era certo. Foi aonde eu já comecei a embalar drogas para o meu pai, como se fosse realmente uma auxiliar dele. Então eu era responsável de pesar, embalar e era usada até mesmo como aviãozinho. O meu pai colocava drogas no meu corpo e pedia para mim em determinados locais entregar. E com 10 anos eu perdi o meu pai, ele foi assassinado e aí já começou uma outra situação, que foi onde desencadeei a depressão. Comecei a ter ansiedade, pensamentos todos os dias de tirar a minha vida e inclusive matar a minha mãe, porque eu achava que eu estava naquela situação por conta dela. E aí eu tinha muitos porquês. Por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Foi onde eu comecei a fazer as modificações corporais, que foi um refúgio para mim. Só que na época eu falava que era um estilo de vida. Eu não assumia que era um problema que estava ali por trás. Eu não falava que por trás da Luísa, fora dali do meio dos amigos, eu era aquela pessoa depressiva. Ninguém sabia. E aí eu já comecei a colocar os piercings, eu tinha um rosto todo perfurado e eu mesmo que colocava, inclusive eu colocava agulha, quando dava errado eu tirava, furava de novo, eu não sentia a dor. A dor que estava dentro de mim era tão grande que aquilo para mim não era nada. Eu saía muito, era muito rodeada de pessoas, de amigos, era a pessoa que mais usava droga, Então tudo era mais. Para mim, eu sempre tinha esse pensamento, eu tenho que fazer mais. As pessoas até comentavam, Luísa, como você aguenta? Qual palavra da Bíblia
você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Foi a palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa palavra, ela entrou como uma espada de 2 gumes dentro de mim. Eu comecei a me colocar ali realmente como eu estava, minha real condição. E foi aonde ali eu fui quebrantada, de fato. E eu só pedi ajuda para Deus. E eu ainda falei para Deus: Deus, se você realmente existe, então alguma coisa tem que acontecer. E Deus me mostrou que eu poderia mudar de vida, que tudo podia se fazer novo, foi onde eu abracei, né? E eu pedi ajuda para Deus, eu me entreguei. Ali eu contei para Deus coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. E Deus ali, Ele foi me limpando, porque naquele momento, pela primeira vez, eu entendi que eu estava no pecado. Então ali eu tive uma tristeza sim pela vida que eu estava levando pela primeira vez. Eu me senti triste por estar entristecendo a Deus. E foi onde eu fiz um voto com Deus que eu iria entregar minha vida para Ele naquele dia. Então ali eu precisei deixar de ser dona de mim mesma, né? E deixar Deus guiar a minha vida. E por conta dessa decisão foi aonde eu recebi a força de Deus para continuar. E até que chegou, né, um grande dia. Já estava me preparando para isso, né? E foi numa vigília que teve no Sambódromo da Anhembi. E foi aonde, nesse dia, eu recebi o Espírito Santo. Quando eu percebi a presença, de fato, do Espírito Santo dentro de mim, foi nítido a paz. É uma paz que não há palavras para descrever. É uma paz que não existe em lugar nenhum, somente através do Espírito Santo. Ali, naquele momento, eu me senti tão amada. Pela primeira vez, me senti amada, acolhida, protegida. E Deus ali falou comigo que eu não estava mais sozinha, né? Porque eu não tinha um pai. Mas ali, Deus, Ele se fez pai. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Tudo foi transformado. Eu percebi que dentro de mim, aquela pessoa que vivia no mundo de mentiras, né, que mentia, passei a ser uma pessoa mais verdadeira, né, uma pessoa que preza pela verdade, pelo que é justo, porque é o que Deus fala na palavra dele, né, sobre a gente ser justa. Então mudou dentro do meu ser o meu caráter, né, o meu relacionamento com as pessoas. E a melhor escolha que eu fiz foi deixar de ser dona de mim mesmo, para passar a ser guiada pelo Espírito Santo. E hoje ela tem um pai de verdade. Um pai que está dentro dela na pessoa do Espírito Santo. Ela nunca mais se sentiu sozinha e vazia. A Luísa hoje é uma mulher totalmente transformada. Você também pode ter essa experiência. Neste domingo, 9h30 da manhã, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua cidade. Nós estamos espalhados por toda a parte do estado de Santa Catarina. E o Brasil? Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, nos mesmos horários, com o Bispo Renato Cardoso, às 9h30 da manhã. Agora, só depende de você dar um passo de fé na direção certa. É momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade e peço por todos os que estão acompanhando essa programação e orando conosco agora, recebendo esta oração, de perto, de longe, onde quer que essa pessoa esteja. Que a mão do Senhor a alcance para curar, libertar, salvar. Que neste domingo, meu Deus, 10 de agosto, com a Santa Ceia do Senhor, no Dia dos Pais, essa pessoa esteja na tua casa e venha buscar do Senhor o preenchimento para a sua alma. Assim, nunca mais ela será vazia. Nós determinamos aqui, crendo que o Senhor nos ouviu. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui com este programa, mas não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, nesse domingo,
estamos aqui esperando por você. Até lá!